aí numa Olimpíada. Então aquele que vai participar, ele tem que se preparar e preparar muito. Ele vai ter uma alimentação regulamentada, ele vai ter muitas horas de exercício físico, ele vai ter que se concentrar, se afastar de muitas coisas, como festas, né? Bebidas alcoólicas, cigarro, drogas, tudo isso ele tem que se separar e largar tudo isso para lá. Não pode mais passar as noites acordado, tem que ter um horário regulamentado para dormir. Então tem aí uma alimentação especial, tem aí uma preparação física, espiritual, um condicionamento do seu corpo, aquilo que ele vai fazer. Então existe toda uma preparação, não só uma preparação do corpo, mas também da mente. Ele tem que ter aí um foco, o objetivo dele para alcançar é a vitória. Ele tem que estar confiante nisso, que ele pode vencer. Se ele vai participar da corrida achando que ele não pode vencer, então ele já está fracassado, ele já está destinado a perder. Então você tem que participar dessa vida cristã, viver essa vida cristã, com o objetivo de estar para sempre com o Senhor. Não tenha dúvida disso. Ele prometeu e vai cumprir, vai vir nos buscar. Vai acontecer o arrebatamento. Então, confie, mas viva a sua vida de acordo com esse objetivo. Ore para esse alvo e persiga esse alvo. E para que isso ocorra, é preciso se livrar dos embaraços. O atleta que está se preparando não pode estar preocupado com a sua vida financeira, com a sua vida sentimental, não pode estar preocupado com a sua vida familiar, né? Não pode estar preocupado com aí o que vai acontecer, o que aconteceu no passado. Ele não pode também se distrair pensando, eu já ganhei tantas corridas, sou famoso, estou pronto, não perco para ninguém, sou melhor. E aí perde. Porque ele não pode se basear no passado, a corrida vai acontecer agora. Ele está olhando para o futuro próximo ali que vai haver a corrida. Então ele não pode pensar que já ganhou, né? A maioria das pessoas perdem a luta porque acham que já ganharam, que já venceram. Então perdem, porque não estão se esforçando, não estão se preparando para a luta que vem. Quando o crente deixa de olhar firmemente para o alvo, corre o risco de tropeçar e cair, podendo até abandonar a fé. Vigiemos, pois, em todo o tempo na dependência do Senhor. Então, quando o crente para de olhar para o alvo, que é Jesus, a salvação, né, o arrebatamento, experimentar a glorificação do Senhor, então quando você tira o olho desse objetivo, desse alvo, e coloca como objetivo principal da sua vida outras coisas, principalmente as coisas materiais, as coisas terrenas, então você está sujeito a tropeçar, a cair, né, devido à sua fé que fica enfraquecida. Então muito cuidado com isso. Não coloque objetivos materiais, físicos, terrenos acima dos espirituais. Tenha o desejo sempre pelas coisas espirituais e coloque essas coisas em primeiro lugar na sua vida. Tópico 2, o sentimento de incompletude de Paulo. Paulo sabia que havia muita coisa ainda a ser conhecida, por isso nunca corria sem meta. 1 Coríntios 9, 26. Mesmo estando no cárcere, o apóstolo declara estar disposto a avançar para as coisas que estavam diante dele. Paulo era um homem que confiava em Deus. E assim seguia confiante, pois no Senhor ainda teria grandes desafios em seu ministério. Sua força estava em Deus, eis porque venceu grandes lutas e foi fiel até o fim. Para vencer, temos que igualmente olhar para frente e esquecer das coisas que atrás ficam. Então Paulo, apesar das grandes revelações que Deus lhe dera, apesar do grande trabalho, grande obra que ele havia feito para Deus, e ele sabia que não estava pronto ainda, que havia muita coisa para aprender, havia muita coisa para conquistar, muita luta para travar, muita corrida para correr, e ele sempre estava disposto a trabalhar para o Senhor,
a cada dia mais conhecer o Senhor, a estudar a palavra do Senhor, a procurar conhecer cada dia mais o Senhor e nunca desistir disso, nunca parar com isso, nunca pensando que eu já fiz isso, já conquistei isso, eu trabalhei muito, eu já fiz muito para o Senhor. Ele não pensava no passado, ele estava ali no presente, lutando, combatendo, estava fazendo a obra de Deus e pensando no futuro, futuro glorioso com Cristo. Tópico 3, o engano da presunção espiritual. Paulo não se deixou enganar pela falsa ideia de ter alcançado a perfeição. Os mestres do gnosticismo afirmavam ter alcançado tal posição e assim reivindicavam ser iluminados e não terem mais nada a aprender ou que desenvolver. Paulo, contudo, refutou esse pensamento equivocado, demonstrando que a conquista da perfeição será para aquele que terminar a carreira e ganhar a vida eterna, pois o prêmio está no final da jornada e não em seu início ou meio. Então, no mundo de hoje, as pessoas, elas vivem aí de conquistas. Então, tirou o diploma de tal coisa e tal, já se acha aí um vencedor, já está aí como se tivesse chegado a um local, a um lugar de glória. Mas não, depois do diploma vem aí o trabalho, né? Você vai aplicar aquilo que aprendeu, tem a luta ainda, tem o trabalho. Então só no final, as vitórias vêm, no final, não é no início e nem durante a nossa caminhada aqui. A vitória está no final. A nossa vitória está depois da nossa morte ou do arrebatamento. Então a nossa vitória não é aqui na terra. Tem muita gente querendo conquistar o reino aqui na terra. Mas nós devemos pensar no reino futuro, depois daqui. Isso aqui tudo é passageiro. Então o importante, o melhor, não é o que está aqui. Não é o que nós vamos conquistar aqui. Mas aquilo que nós alcançaremos no futuro, futuro glorioso com Cristo. Nosso alvo, objetivo é esse. É após a nossa vida aqui na terra. Não é durante a nossa vida aqui na terra. Esses gnósticos, né, que tinham aí uma inteligência muito grande, que se consideravam já perfeitos devido ao estudo que fizeram, devido à concentração que tiveram, devido aí à vida que tiveram, se achavam mestres dos mestres e mais sábios e inteligentes que todos, e eles pensavam que já tinham alcançado a perfeição porque tinham passado por um treinamento. E assim existe muito crente que acha que ele já está perfeito, que ele já é melhor do que todos, que ele não erra, não peca. E na verdade não é assim. Se o próprio Paulo chega à conclusão de que ele não estava pronto, que não atingiu essa perfeição, imagine nós. Então, esses gnósticos estavam totalmente errados, ensinando erradamente. Paulo combatia esses gnósticos dizendo, olha, nós não atingimos a perfeição aqui, nós corremos e lutamos para conseguir. Agora, a nossa perfeição só será atingida quando passarmos para o céu, para a vida espiritual, para passarmos pela transformação desse corpo mortal. Enquanto estivermos nesse corpo, nós não atingiremos essa perfeição. Enquanto estivermos aqui na terra, não atingiremos essa perfeição. Essa perfeição só é alcançada após o arrebatamento da igreja, a transformação desse corpo mortal num corpo espiritual. Então vamos ser vestidos de incorruptibilidade, né? Ser vestidos de glória. Aí sim, conquistaremos o nosso objetivo. Na parte 2 nós temos aí a maturidade espiritual dos filipenses. Tópico 1, somos perfeitos. Tópico 2, o cristão deve andar conforme a maturidade alcançada. Tópico 3, exemplo a ser imitado. Vamos ver o tópico 1, somos perfeitos. Então, o vocábulo perfeito, empregado por Paulo nesse texto, tem um sentido especial, pois se refere à maturidade espiritual. Em termos de recebimento do benefício da obra perfeita de Cristo no Calvário, todos nós já alcançamos tal perfeição. Neste sentido, a nossa salvação é perfeita e completa.
Segundo o comentário Bicon, quando a expressão paulina refere-se aos filipenses, tratando-os de perfeitos, neste versículo, apresenta-os servindo a Deus no Espírito, isto é, não confiando na carne. Então Paulo fala aqui de uma perfeição provisória, não é? A partir do momento que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos perdoados de todos os nossos pecados, o passado acabou, vamos viver agora a novidade de vida, vida nova. Morremos para o pecado, nascemos agora para Deus, morremos para o reino de Satanás e agora nascemos e entramos no reino de Deus. Então essa perfeição aí, somos considerados santos, né, salvos. Estamos agora numa vida espiritual, o Espírito Santo mora em nós, somos templo do Espírito Santo. Então é isso que Paulo está dizendo. Então agora é uma perfeição espiritual no sentido que somos agora salvos e pertencemos ao reino de Deus. Por quê? Porque a obra de Cristo é perfeita. Ele fez um sacrifício só e foi suficiente. Ele morreu em nosso lugar, levou os nossos pecados, enfermidades, tudo que não prestava do homem, Jesus levou na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar ali. Tópico 2, o cristão deve andar conforme a maturidade alcançada. Quando Paulo diz andemos segundo a mesma regra, não significa caminhar segundo os regulamentos da lei mosaica, tão requerida pelos judeus convertidos a Cristo. Então a regra aqui não quer dizer lei mosaica. Paulo está dizendo modo de vida, vida cristã. Todos devem viver segundo essa vida cristã, essa nova vida em Cristo. Então trata-se de andar conforme a doutrina de Cristo, segundo aquilo que já recebemos do Senhor. Assim, esse andemos segundo a mesma regra denota modo de viver, atitudes, ações, obras e comportamentos em geral, semelhantes aos do Senhor Jesus, que o crente deve seguir. Aprendemos com Paulo que não basta corrermos, pois se realmente desejamos progredir em nossa vida cristã, devemos conhecer e obedecer aos preceitos da palavra de Deus até o dia de Jesus Cristo. Então aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não quer dizer que agora ele vai viver do jeito que quer, como se não tivesse dono, né? Nós costumamos comparar isso aí com cachorros, né? Veja bem, existe o cachorro que é o vira-lata, que ele tem dono aí, vive na casa do dono, mas ele foge, anda para todo lado, come tudo quanto é lata de lixo, na casa de qualquer pessoa, ele anda para lá e para cá, de vez em quando ele abandona, ele vai embora, some. E tem o cachorro que é de raça pura, é aquele que ama o seu dono, e mesmo que o seu dono solte, ele vai uma distância bem pequenininha e volta, que ele está preso a uma corrente imaginária, uma corrente do amor. Enquanto o vira-lata precisa prender na corrente para ele não fugir, esse não, esse pode soltá-lo, que ele vai até uma certa distância e volta, está sempre com o dono, porque ele ama o dono, ele está sempre ali presente. Então assim também é o cristão, mesmo que ele esteja em outra parte, em qualquer lugar, numa sociedade qualquer, num país qualquer, em qualquer lugar que ele estiver, ele continua sendo crente, fiel a Deus, servindo de testemunho, sendo luz, sendo sal. Então aqueles que vivem na lei judaica seria como aqueles que vivem presos a uma corrente, né? Que só podem ir até onde a corrente permite, se não fogem, vão embora. Agora nós não, nós vivemos ligados a Deus pela corrente espiritual do amor, o vínculo nosso com Deus, esse amor. E Ele nos amou primeiro, Ele que enviou seu Filho para morrer por nós em nosso lugar.